Sejam bem-vindos ao curso de curta duração Introdução ao Manifesto Comunista, ministrado pelos graduandos do curso Licenciatura em História Vinícius de Oliveira Bernardo e Urbano Fonseca Gonçalves Filho, para o terceiro SIMPICT EAD, Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica EAD. O curso, apresentado em duas partes, objetiva apresentar o famoso e controverso Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, sobre a ótica e análise de Erich Hobsbawm. Nosso intuito é unicamente apresentar um manifesto com imparcialidade, sem a prerrogativa de recrutar ou converter o ouvinte a nenhuma ideologia política, e ratificamos que todas as informações aqui apresentadas são reproduções e interpretações em uma linguagem de fácil entendimento, tendo como base o fichamento que segue a orientação dos já datados historiadores Langlois e Seinobus, de realizá-lo página por página, embora datados, extremamente objetivos em seu método, não devendo ser totalmente desprezados por assumirem uma postura positivista da história, fato que não anula por completo sua obra. Introdução aos Estudos Históricos, publicada pela primeira vez em 1897. Aplicou-se, juntamente ao método referido, a parte do plano de leitura elaborado por Mortimer Adler e Charles Doran. Este ensaio foi escrito como uma introdução para uma nova edição do Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, por ocasião do 150º aniversário da publicação daquele notável panfleto. Escrito em 1998, embora já existam pesquisas mais recentes, o historiador Erich Hobsbawm permanece sendo uma das, se não a maior referência da historiografia marxista, sendo considerado em trabalhos de historiadores renomados, inclusive de outras vertentes metodológicas, como Jacques Le Goff e Peter Burke, a saber, História e Memória, a escrita da história, obras dos respectivos historiadores. Marx e Engels ingressaram na Liga dos Justos em 1847. A Liga foi reorganizada e teve seu nome alterado para Liga dos Comunistas no mesmo ano. O seu objetivo: a derrubada da burguesia, o governo do proletariado, a eliminação da velha sociedade que se baseia na contradição de classe e o estabelecimento de uma nova sociedade sem classes ou propriedade privada. No segundo congresso realizado pela Liga, em Londres, do mesmo ano do ingresso de Marx e Engels, foi aprovado esses objetivos e os novos estatutos, e convidou Marx e Engels a elaborar um manifesto expondo as suas metas e políticas. Marx e Engels produziram os textos, mas é quase certo que Marx foi o redator final. O documento, intitulado Manifesto do Partido Comunista, foi publicado em fevereiro de 1848, contendo 23 páginas. Havia no manifesto uma perspectiva internacional, mas seu impacto inicial ocorreu exclusivamente na Alemanha. A primeira edição do manifesto teve 3 reimpressões em poucos meses. Foi repaginada e corrigida em abril ou maio do mesmo ano da primeira edição, mas agora publicada em 30 páginas. Já nas décadas de 1850 e 1860, era pouco provável que alguém vislumbrasse um futuro brilhante para o texto. Uma pequena edição publicada em Londres em 1864 e outra similar em Berlim em 1866. Entre o ano da primeira edição e 1868, houveram poucas traduções, apenas uma versão em sueco e outra em inglês. A primazia de Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores e o surgimento de 2 partidos operários na Alemanha de extrema importância, fundados por ex-membros da Liga Comunista, levaram a um renascimento do interesse pelo manifesto.
Líderes da social-democracia alemã foram julgados por traição em março de 1872, resultando em inesperada publicidade para o documento. Marx e Engels produziram o primeiro de uma série de prefácios que passariam a acompanhar as novas edições do manifesto. A edição de 1872 tornou-se a base para todas as edições posteriores. Nos 40 anos seguintes, o manifesto conquistou o mundo, levado pela ascensão dos novos partidos trabalhistas socialistas, nos quais aumentou rapidamente a influência marxista na década de 1880. Depois de Lenin, as decisões políticas eram justificadas com base na análise marxista, ou justificada pela autoridade dos clássicos, Marx, Engels, Lenin e posteriormente Stalin. Esse fato fazia com que não fosse esperado líderes teóricos importantes, já que suas decisões eram baseadas na literatura dos pensadores passados. A distribuição do manifesto se tornou ainda mais fundamental para o movimento do que no tempo da Segunda Internacional. Todas as edições eram respaldadas pelos recursos do Partido Comunista Soviético e geralmente impressas na União Soviética em uma multiplicidade de idiomas estrangeiros. O manifesto se beneficiou dessa nova situação de 3 modos. A edição barata, publicada em 1932 pelas editoras oficiais dos partidos comunistas norte-americanos e britânicos, em centenas de milhares de exemplares, aumentou sua circulação. O manifesto do Partido Comunista não era mais apenas um título de sobrevivência histórica, mas vinculado diretamente à política vigente. E, por último, uma vez que um importante Estado se dizia representante da ideologia marxista, sua posição de texto de ciência política era reforçada, passando a fazer parte do programa de ensino de universidades. Expandiu-se rapidamente após o término da Segunda Guerra Mundial e encontrou seu público de intelectuais mais entusiastas na década de 1960 e 1970. No centenário do manifesto, ele já não era mais publicado apenas por editores comunistas ou marxistas, mas em enormes tiragens por editoras despolitizadas com introduções escritas por acadêmicos de renome. Não era mais apenas um clássico marxista, mas um clássico político. Mesmo após o fim do comunismo soviético e o declínio dos partidos e movimentos marxistas em diversos países do mundo, o manifesto permanece sendo um clássico político. Hobsbawm afirma: o manifesto ainda tem muito a dizer ao mundo. O manifesto é um documento escrito para um momento particular da história. Hobsbawm afirma que se tornou obsoleto em 2 partes. A primeira parte se tornou obsoleta quase que imediatamente. Por exemplo, a tática recomendada para os comunistas na Alemanha, que de fato não foi aplicada por eles durante a Revolução de 1848 e suas sequelas. A outra parte se tornou obsoleta quando se ampliou o tempo que separa os leitores de sua época de redação. Em 1872, Marx e Engels já haviam admitido que o manifesto já estava ultrapassado. Termos como classe política, democracia ou nação ou nacionalidade possuem pouca aplicação à política do final do século XX, ou não mais possuem o significado que possuíam no discurso político ou filosófico da década de 1840. Lembrando que o texto de Hobsbawm é uma produção de 1998. O próprio termo partido não tinha o significado da moderna política democrática. Partido ainda significava essencialmente uma tendência ou corrente de opinião ou política, não necessariamente algum tipo de organização. O manifesto, além de ter sido redigido para uma época específica e a ela se referido, também representava uma fase do desenvolvimento do pensamento de Marx, fase que, para Hobsbawm, aponta como relativamente imatura. Marx começa a estudar economia de maneira séria em 1843, mas só passa a desenvolver seriamente sua análise econômica exposta no Capital quando chegou para o exílio na Inglaterra, após a Revolução de 1848. No verão de 1850, teve acesso aos tesouros da biblioteca do Museu Britânico. Elementos essenciais da teoria de Marx da mais-valia
e da exploração ainda não foi feita claramente no manifesto.